Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje nossa aula será de arte e comentaremos uma parte da habilidade da área de linguagens, número 603. Há muito se discute a maneira de consumirmos produtos em excesso. Afinal, somos bombardeados de informações o tempo todo. Ainda mais nos dias de hoje, onde a tecnologia está ao alcance de boa parte da população. A indústria da publicidade e propaganda pensa muito ao lançar qualquer tipo de produto ou serviço, como o tipo de público a ser alcançado, a embalagem, formas de apresentação desse produto, cores, o design e até mesmo os ídolos, quem vai representar essa marca. Ou seja, pessoas famosas que são seguidas por um mundo de fãs e assim passam a representar tais produtos. Na arte podemos perceber tais influências e como tudo está em constante mudança e transformação. Vamos conhecer na aula de hoje um pouco sobre o movimento artístico pop art, que tem relação com essa ideia de consumo excessivo. Você já ouviu falar sobre este movimento? Qual seria a diferença entre pop art e arte popular? Qual a relação deste movimento com a cultura de massa? Como produtos industrializados foram parar nas telas de artistas como Andy Warhol? Que tal conhecermos um pouco mais sobre esse assunto aqui juntos? Vamos lá? A arte é dividida em períodos: pré-histórico, antiguidade clássica, idade média, clássico, moderno e contemporâneo. Em cada período, a arte ganha formas, técnicas, materiais e ideias diferentes. A mudança é constante e nos períodos observamos essas mudanças, essas transformações. Como na pop art, movimento de arte contemporânea, ou seja, a nossa arte atual. A pop art é a junção da arte e da cultura popular. Expressão que vem do inglês que significa arte popular. Apesar do nome arte popular, ela não se trata de arte produzida pelas camadas populares, com noções folclóricas de arte, saberes e tradições culturais que estão associados à linguagem popular. Na pop art, essa relação é diferente, pois a sua iconografia está relacionada à era da televisão, da fotografia, dos quadrinhos, do cinema e da publicidade. A pop art é um movimento artístico de arte contemporânea, ou seja, toda a arte que é produzida a partir de 1950. A partir daí surgem expressões artísticas originais e com técnicas inovadoras, mudando o jeito de observarmos e sentirmos a arte. Tendências artísticas que surgem após a Segunda Guerra Mundial, também conhecida como pós-moderno. Uma tendência artística que tem como primeiro movimento a pop art. A arte contemporânea traz expressões e técnicas diferentes e inovadoras, incentivando a reflexão subjetiva sobre as obras, mostrando uma quebra com relação à arte moderna. Assim mesmo, podemos observar alguns valores artísticos da arte moderna, como as experimentações artísticas e as invenções. Porém, a arte contemporânea traz um rompimento com alguns aspectos modernos, configurando uma nova mentalidade no mundo artístico dessa época. Esse período artístico valoriza o conceito, a atitude, a ideia das obras e não necessariamente o objeto final. Ou seja, aqui vale todo o processo de criação artística e não somente o final. Apesar das novas orientações artísticas serem diferentes, compartilhando do mesmo desejo, buscando formas de orientar a arte à realidade urbana, o mundo da tecnologia que vem ganhando força e as coisas do mundo. A pop art, que surge nesse contexto contemporâneo, vai ter suas primeiras manifestações a partir do ano de 1955, em dois países, na Inglaterra
e na década de 60 nos Estados Unidos. A primeira vez que o termo pop art foi utilizado foi por volta de 1952 e aconteceu durante um debate entre o grupo de artistas que se autodenominava Os Independentes, Grupo Independente, do Instituto de Arte Contemporânea de Londres. Já no ano de 1954, o crítico Lawrence Wallen vai utilizar o termo pop art, mas não para descrever a arte popular folclorista, e sim a arte popular que passa a ser criada a partir dos desenhos industriais, da publicidade, das revistas ilustradas, dos cartazes e outdoors. Assim surge o primeiro movimento de arte contemporânea, a pop art. O movimento traz componentes da cultura popular, cultura essa que é muito poderosa e influente no dia a dia a partir de 1950, buscando a volta da arte figurativa, fazendo uma oposição a um movimento, o expressionismo abstrato, do artista como Jackson Pollock, movimento que dominava a estética artística da época. O expressionismo abstrato, que também é conhecido como Escola de Nova York, surge nos Estados Unidos por volta da década de 40, trazendo os aspectos do expressionismo alemão de Marcel Duchamp e do abstracionismo, criando uma nova tendência artística, com um caráter expressivo e simbólicos. Esse movimento é verdadeiramente estadunidense e passa a ser um grande influenciador das artes no mundo, tirando o posto de grande centro das artes, que até então era da França. Passando para Nova York. O movimento tinha como objetivo levantar uma crítica irônica sobre a forma em que a sociedade recebia informações que influenciavam de forma massiva ao consumismo. Assim, a pop art utilizava justamente desses materiais que bombardeavam informações de forma massificada, como a publicidade, quadrinhos e ilustrações. A pop art pode estar ligada à ideia de cultura de massa, porém ela não pode ser considerada um fenômeno de cultura de massa, pois trata-se de uma interpretação dos artistas sobre o que é cultura popular e cultura de massas, não tendo relação com a arte popular ligada aos costumes e ao folclore. A cultura de massa é o termo utilizado para referir-se a tudo aquilo que alcança uma grande quantidade de pessoas, ou seja, é um produto criado pela indústria cultural que tem como propósito a obtenção de lucro, acima de tudo. Tendo como criadores desse termo, indústria cultural, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Apesar da pop art nascer da ideia de criticar de forma irônica o consumismo, a partir da década de 50, ela utiliza os produtos massificados em suas produções, ou seja, ela precisa dos objetos de consumo, pois havia uma relação entre as obras e o consumo. Exemplo disso é a obra de Andy Warhol, que utilizou as latas de sopa Campbell em um de seus trabalhos, o que levou à elevação do consumo desse produto. Apesar de falar pinturas da pop art, na verdade elas utilizam técnicas variadas, como serigrafia, pintura, desenho, colagens, para suas produções. Apesar de conhecermos a pop art a partir da década de 50 e compreendermos ela como arte contemporânea, podemos dizer que essa mistura da arte e da cultura popular surgiu muito antes da década de 50. Pois lá no modernismo, artistas como Picasso e movimentos como o dadaísmo já desenvolviam essa integração. Picasso, no ano de 1913, cria a obra chamada No Bom Mercado, a partir de um rótulo de anúncio da loja de departamentos chamados de Bon Marché. O artista criou uma colagem com características do que nós conhecemos hoje como pop art. Certamente esse trabalho de Picasso semeou as primeiras sementes que seria o movimento pop art. Outro movimento artístico que também semeou suas sementes foi o dadaísmo, de Marcel Duchamp, pois o artista introduziu objetos produzidos em massa,
como a obra A Fonte, que se trata de um mictório invertido. Essa forma de criar arte foi chamada por Duchamp de ready-made, algo como pronto, feito. Afinal, o movimento dadaísta tinha como intuito criticar a própria arte, se opondo a qualquer tipo de poder, seja ele político, religioso ou do Estado. Ainda no auge do expressionismo abstrato, os primeiros artistas pop vão utilizar para suas produções algo semelhante ao que Duchamp utilizava, buscando imagens com características populares sem nenhuma preocupação com o intelectual, mas com a intenção de produzir algo a partir de produtos massificados. A pop art traz como algumas de suas principais características o uso da linguagem figurativa e realista, trazendo ideia do mundo contemporâneo. Temas tirados dos ambientes urbanos, como aspectos sociais e culturais, revistas, HQs, música, fotografia, publicidade, cinema, entre outras formas. A pop art traz o novo, abrindo as portas para a arte contemporânea que conhecemos nos dias de hoje. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que essa aula tenha contribuído para ampliar o seu conhecimento sobre a pop art e principalmente sobre a arte no seu dia a dia. Obrigado e até a próxima aula.